Então, lembrando que hoje a gente vai falar sobre sono e sonhos. E a gente vai trazer um pouquinho, né, da experiência do Fernando quanto a isso e o conhecimento dele dentro da doutrina, tá? A gente também fez durante a semana, a gente colheu algumas perguntas, algumas dúvidas no nosso Instagram que vocês tinham sobre o assunto. Recebemos muitas perguntas, muito legal a participação de todos. E a gente espera ao longo da live conseguir ir aí trazendo essas respostas, tá? Vocês também vão poder interagir com a gente, respondendo e escrevendo aí os seus comentários. E na medida do possível, a gente vai trocando uma ideia juntos, tá bom? Vou pedir só a paciência de vocês para que o Fernando se conecte, tá? Mais gente chegando aí. Fátima. Sejam todos bem-vindos. Jéssica, seja bem-vinda, Jéssica. Chegou o nosso Timar. Fernando Veloso, que honra ter você por aqui. Vamos esperar mais aqui um pouquinho. Nosso convidado já está por aqui. Deixa a conexão começar. De volta! Ei, Estamos de volta. Boa noite, Fernando, mais uma vez. boa noite, pessoal. Retornando aqui para iniciar aqui a nossa conversa. Isso, agora a gente vai começar o nosso papo. Antes da gente entrar, né, no tema, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu vou fazer a prece aqui, Fernando, e aí em seguida eu passo a palavra para você, tá certo? Ok. Então, vamos todos nos concentrar, entrar em conexão com a espiritualidade amiga, que nos ajuda todo sábado na condução desse trabalho. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, que nos acompanha sempre, pedimos mais uma vez para estarmos conectados nesse momento, que o nosso irmão Fernando possa ser inspirado, possa trazer à tona os seus conhecimentos, os conhecimentos da doutrina, e nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema tão instigante. Que a paz e a luz envolvam a todos nós que estamos aqui, aos que também não puderam participar, assim seja. Assim seja. Então vamos lá, Fernando. Vou passar para você porque eu sei que a gente tem muita coisa para falar hoje, né? Tem bastante pergunta, né? A gente vai ter Sim. que acelerar um pouquinho para poder a gente conseguir responder essas perguntas todas, né? E assim, eu acho que vai ser bem interessante. Vamos tentar ver se a gente consegue. Na verdade, é ter uma conversa, né? Aqui Sim. é uma troca de informações para que a gente possa cada vez mais aprender sobre a doutrina, né? Entender mais como é que é o processamento dessa doutrina que traz tanta informação valiosa para a gente, né? Para o nosso dia a dia. E Sim. principalmente para aquelas pessoas que têm uma certa sensibilidade, um pouquinho de sensibilidade, e que muitas vezes fica um pouco perdido, né? Em busca de algum tipo de informação para que possa ter algum tipo de entendimento. Muitas vezes a pessoa não consegue se entender e vive em busca desse entendimento.
E isso eu falo porque quando eu tinha 11, 12 anos, uma das coisas que eu mais tinha medo era medo de morrer. Muitas vezes eu não conseguia dormir porque ficava pensando que eu ia Nossa. dormir e E não ia ia acordar. morrer, né? E não ia acordar. Só que aí isso aí foi um estímulo também, né? Para que eu pudesse cada vez mais começasse a estudar, que é algo também que todos nós precisamos ter a consciência da necessidade do estudo. Não é porque eu estou ouvindo alguém falar que eu não devo também fazer meus estudos, eu não devo também pesquisar. Isso. Porque o entendimento, ele só vem quando a gente tem as coisas bem claras na nossa mente. Bom, e para que a gente possa iniciar esse assunto, né, sobre sono e sonhos, eu gostaria de fazer lembrar alguns conceitos que eu acho que é bem interessante, porque a gente precisa entender como é que como é que é o homem na Terra, como é que é esse projeto de vida na Terra, né? Qual foi a ideia, como é que a gente é concebido e como é que a gente funciona também. Porque a partir desse entendimento é que você consegue saber e entender o que é o sono, o que é o sonho, né? Principalmente o sonho. A gente precisa saber. Então, a gente precisa ter um entendimento, por exemplo, de que o homem, quando está vivendo na Terra, ele é um ser triplo. Ele é constituído de quê? Ele é constituído do espírito, né, que é o que? É o princípio inteligente, né, onde reside o nosso pensamento. Que nós somos único e exclusivamente o que pensamos, e não em nenhuma outra coisa. Então, nós somos um ser pensante, um ser que pensa, e a forma como a gente consegue agir na espiritualidade é através do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento é tudo. Então, quando a gente não está no corpo físico, quem comanda, vamos dizer assim, nossas mãos e os nossos pés é o nosso pensamento, é a forma como a gente pensa. De acordo com o que a gente pensa, a gente se conduz na espiritualidade. E Então, toda a a lei gente da tem... atração, né, que vai se relacionar também a esse pensamento, né, o que eu atraio para Exatamente, minha vida, o que né? eu mando é exatamente o que eu mando para o universo. O que vem para mim é justamente o que eu estou mandando para o universo. Às vezes a pessoa pensa diferente, acha que tem que vir de fora para dentro. Então, quando eu Isso. preciso quando eu quero alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, esse pensamento ele tem que começar por você. Você é que tem que construir a sua vida. Ninguém vai... só interfere na sua vida quando você permite. E aí existem algumas desarmonias por conta disso. Por conta de algumas interferências que você termina permitindo que elas aconteçam. A gente tem que ter a ciência de que quem manda na nossa vida somos nós. Então, nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Desde os momentos de felicidade, como os momentos de sofrimento. Então, somos nós que atraímos. Isso é o que eu acho que é o maior ganho da doutrina, né? Porque Sim, ela nos coloca como nossos próprios salvadores, né? Tá tudo ali exatamente. disponível para a gente. A gente não precisa esperar algo a não ser nós mesmos, né? Eu acho fantástico quando a gente consegue eliminar a história do se Deus quiser, Deus quer. Né? Deus é justo e bom, então ele quer tudo para todo mundo. E Isso. da Agora, melhor será que a forma. gente quer, né? Às Aí, vezes a gente aí quer, a mas gente não tem que quer. fazer, a nossa parte. Então a gente precisa entender como é que é essa vida aqui na Terra. Então nós somos o quê? Somos espíritos. Eita, deu uma travada. Para que eu possa existir na Terra. Tá certo? Então, esse corpo que eu recebo para ter essa experiência na Terra é o perispírito. Né? Muita gente acha, quando a gente fala que o corpo que eu recebo, a gente só associa de imediato ao nosso corpo físico. Mas o nosso corpo físico é uma consequência do nosso perispírito. O nosso Sim. verdadeiro corpo, na experiência na Terra, é o nosso perispírito. Por quê? Ele permite que você tenha várias experiências. A gente não é só um ser
que viveu apenas 50, 60, 70 anos, não. Isso é a nossa última experiência, é a experiência que a gente está vivendo. Nós somos seres que já têm uma série de vidas e de experiências que, ao longo desse tempo, a gente foi somando ao nosso eu, né? E aí o que me permite ter essas várias existências é justamente esse nosso perispírito, né? Então, o perispírito ele dá essa condição de que eu possa ter vários momentos aqui na Terra, vários momentos aqui na nossa esfera. E aí, para que a gente possa entender essa questão de sono e sonhos, a gente precisa também lembrar uma propriedade do nosso. Na verdade, são duas propriedades que eu acho bastante importantes para que a gente possa lembrar, que é o quê? A sensibilidade global. Né? Quando a gente está inserido num corpo físico, a gente só vai ter a percepção do mundo externo, tá certo? Através dos sentidos. Né? Então, a gente só vai interagir com o mundo externo através do quê? Da nossa visão, da nossa audição, do olfato, do tato e do paladar. Então, esses são os pontos de interação com o mundo externo. Por quê? Porque a gente está inserido num corpo que tem suas limitações. Eu acho interessante que eu tinha um desenho, um filmezinho, que é aquele Transformers, que eu gosto muito de carro, né? E sempre me chamou muita atenção, porque eles se transformam, ora se transforma em carro, ora é um ser normal. É um robô. Só que, no nosso caso, a gente é um Transformer ao contrário. Porque eles adquirem poderes quando eles se transformam. Então, eles crescem, se modificam e começam a demonstrar uma série de poderes, uma série vamos dizer assim, aptidões que só aparecem quando eles estão transformados. Só que nós sofremos uma transformação ao contrário. Né? Nós somos seres que, quando estamos em liberdade, né, nós temos, através dessa sensibilidade global, que a gente consegue entender o mundo, enxergar o mundo, sentir o mundo, na verdade, através do nosso todo. Né? A gente não está limitado única e exclusivamente a esses sentidos, a esses órgãos que, quando a gente está encarnado, a gente se limita a eles. Então, eu só percebo esse mundo através deles. Então, quando eu estou com o corpo, o perispírito liberto, eu aumento a minha percepção. Então, uma série de coisas que eu não estou acostumado a acontecer num período de vigília, ele vai acontecer quando eu estou liberto. Então, eu preciso entender o que é essa sensibilidade global. Eu não tenho um olho específico no meu perispírito. Eu vejo pelo meu todo. Então, na verdade, quando algo se aproxima, eu vejo na plenitude do que está ali se apresentando. Então, eu não tenho limitação. E outra é a questão da expansibilidade, que é o que vai me permitir vivenciar, ter experiência nessa outra dimensão. Porque a gente, na verdade, está tudo mergulhado numa coisa só, que é o fluido cósmico universal. O que vai modificar esse ambiente é justamente o padrão vibratório que a gente está, que a gente está vivenciando. Então, quando a gente nos permite entrar num outro padrão de frequência, eu também consigo ter novas percepções. Eu consigo observar e sentir de uma outra forma. Eu não tenho limitação. Eu percebo com a claridade, uma clareza, na verdade, bem melhor do que quando a gente está no corpo físico. Então, a gente precisa entender bem como é que esses corpos funcionam. Não é? E aí Fernando, também eu gosto... deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu acho que isso já entra um pouco nisso que você explicou. Uma das perguntas que a gente recebeu ao longo da semana falavam assim: o sono é da matéria e o sonho é do espírito. A gente poderia entender dessa forma, já que há essa distinção entre corpo perispiritual e corpo material? A gente pode aceitar como parte, né? Porque o sono seria o sono, descanso da carne e o sonho seria a projeção dessa libertação temporária, digamos assim. a partir do momento que você entra no estado de sono,
o seu perispírito ele atinge uma certa condição onde ele pode vivenciar outras situações. Eu posso entrar em novas vibrações, alterar meu padrão vibratório e ter uma outra realidade. Com o sono, eu tenho essa permissão de acontecer isso. Mas isso não acontece, não é só com o sono. Tá certo? Porque muitas vezes a gente quer vincular exatamente com o sono, mas não. Sim. Qualquer coisa que nos leve a um processo de adormecimento, vamos dizer assim, não só de adormecimento, mas paralisação do nosso corpo físico. Então, quando o nosso corpo físico ele entra, vamos chamar assim, no stand-by, que eu estou trabalhando nas minhas funções básicas, ele me permite que eu saia dele. E aí, quando eu saio dele, eu vou vivenciar uma série de experiências. Só que eu tenho esse desprendimento, tá certo? Mas eu continuo ligado a ele. Eu não deixo de estar ligado a ele. Então, de acordo com esse grau de desprendimento, eu vou influenciar mais ou menos o meu corpo físico. E o meu corpo físico vai influenciar mais ou menos o meu perispírito. E aí a gente precisa também lembrar que o tempo todo existe essa interação. Mesmo que eu tenha um afastamentozinho do meu corpo, mas eu estou recebendo influência dele. Sim. E aí, alguma coisa que aconteça com o meu corpo físico vai me afetar nesse momento de desprendimento. Tá certo? Aí, então, Fernando, a gente precisa dessa relação bem definida. Nesse caso que você falou, eu já vou entrando aqui colocando as perguntas, ver se vou te atrapalhar um pouco. O importante é isso, para poder... Nessa relação que você falou aí, de que o que o espírito... assim, se o corpo físico sente algo durante aquele momento, o espírito já recebe o reflexo, porque eles ainda estão conectados, né? Teve uma pergunta que disse assim, se o famoso cordão de prata existe, né? E se é possível rompê-lo durante o sono. Então, pode haver esse rompimento, essa separação? Essa separação ela só acontece no momento do nosso desencarne, tá certo? Em nenhuma outra situação ela é possível de acontecer. A gente pode entrar em estados, em situações que com vamos dizer assim, a deterioração do corpo físico, eu posso chegar a ter vamos dizer assim, um desprendimento total. Por quê? Porque o corpo físico Sim. realmente uma sensibilidade maior, né? Encerrou a atividade dele. Por algum motivo, quando ele encerra a atividade, que ele não tem condição mais de metabolizar, de utilizar a questão do fluido vital, né? Ele não consegue mais se regenerar a partir do fluido vital, e aí começa o processo de desprendimento. Esse processo, essa ruptura, ela acontece nessas circunstâncias. Mas, assim, a nossa ligação, ela acontece exatamente num processo que é chamado de nidação. Então, quando ocorre no processo de fecundação, um momento que é chamado de nidação, que é quando o óvulo ele se prega às paredes do útero, então, nesse momento é que existe a ligação do nosso perispírito àquele ser que está nascendo, aquele ser que está surgindo. Então, aquilo ali, na hora que existe essa ligação, então, depois que isso é feito, ele só vai se desfazer no momento do desencarne. Justamente por conta do fluido cósmico universal que continua ali mesmo durante o sono, né? Toda essa conexão se mantém. Essa conexão ela se estabelece com aquele corpo físico e ela só se rompe, no processo natural. Qualquer coisa que aconteça antes, tá certo? A gente vai ter uma repercussão. Então, esse cordão, na verdade, são vários filamentos que, quando a gente entende a ligação do nosso perispírito, nos foi passado que a ligação do nosso perispírito ao corpo físico ela é feita molécula a molécula. Então, todas as nossas moléculas estão ligadas ao nosso perispírito. E uma coisa que eu queria deixar passar para vocês acredito que muitos já saibam, mas o nosso corpo físico
é uma consequência do nosso perispírito. Não é o contrário, que algumas pessoas acham que o nosso perispírito parece com o corpo físico. Não, o nosso corpo físico é feito a partir do nosso perispírito. Quem comanda tudo isso somos nós. Então, de acordo com as nossas necessidades, a gente vai estabelecer no processo da reencarnação que tipo de corpo a gente vai ter. Então, a gente pede para que o corpo seja da forma como ele é. Tá Sim. Certo? E aí E depois se esquece e reclama desse corpo, né? Fica reclamando se é feinho, se é bonitinho, se veio com alguma dificuldade. Então, a gente não pode reclamar. Por quê? Porque isso aí foi um pedido nosso. E tem uma razão, né? Tem um propósito por trás, né? Sim, sim, por conta da nossa experiência, né? Da nossa vivência, da nossa necessidade de experimentação. Porque eu entendo que a vida na Terra é uma grande experimentação. Tá certo? Então, a gente, a cada nova existência, a gente vai experienciar novas vivências, novas. Ao longo do tempo, essas potencialidades elas vão sendo acumuladas no nosso espírito. E aí o espírito impregna o nosso perispírito dessas vivências, desse conhecimento que a gente vai adquirindo. Tá certo? Fernando, deixa eu só ler rapidinho, prometo que eu não vou te interromper. Deixa eu só ler aqui rapidinho um comentário de Carminha, que eu acho que entra muito nisso que você estava falando. Ela colocou aqui que quando ela foi operada, recentemente, né? Ela passou 13 dias anestesiada e possivelmente o espírito dela, né, saiu, né, desse processo como sonho, porque ela traz algumas lembranças desse momento, apesar dela estar sob o efeito da anestesia no corpo material. Com certeza ela estava ali acompanhando tudo que estava acontecendo. E aí, com esse comentário que você fez agora, me lembrou uma situação que eu vivenciei, tá certo? Quando eu morava perto ali Teve uma época que eu morava perto do Hospital Santa Joana, tá certo? A gente passou um tempo morando ali perto do Santa Joana. E foi um momento de muito da vivência fora do corpo, né? De ter experiências fora do corpo. Então, muitas vezes eu me vi em situações onde eu era levado para a sala de cirurgia lá do Hospital Santa Joana. E aí, aqueles irmãos que estavam ali acompanhando, eles chegavam e diziam: olha, hoje você está aqui para dar apoio a essa pessoa que está passando por uma cirurgia. E aí eu vi aquela sala, as salas de cirurgia lá, de várias formas. Né? Muitas vezes eu me via no alto, assim, onde fica a luz, iluminando a parte de baixo e mostrando o que é que estava acontecendo e a gente prestando apoio àquelas pessoas que estavam sendo cirurgiadas. Então, o tempo todo nós acompanhamos. Existem certas circunstâncias que fazem com que a gente, às vezes, não se lembre. Que aí, mais para frente, um pouquinho, a gente vai chegar a ver isso aí. Que são algumas circunstâncias que fazem com que a gente não lembre das situações, mas que a gente vivencia e que a gente acompanha, a gente acompanha. E quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil você aceita isso. Você entende isso e começa a vivenciar essas coisas. E aí, no seu dia a dia, também você vai reconhecer várias situações que é justamente da emancipação da alma, da saída do seu perispírito do corpo. Só que entender que isso é algo natural, né? É natural. Isso vai existir bem mais forte para algumas pessoas, que elas têm uma condição, uma condição energética que permite que isso aconteça, e que essa condição a gente já começa a reconhecer, vamos dizer assim, dos últimos 30 anos para cá, os seres que estão reencarnando na Terra, eles vêm com essa condição muito forte. Tá certo? Então, se a gente for efetuar uma pesquisa e conversar com algumas pessoas, a gente vai encontrar muita gente que vai dizer que tem várias experiências de estar fora do corpo, de se ver fora do corpo. Algumas pessoas já me procuraram angustiadas e aperreadas, não, porque eu cochilo e quando eu vejo eu estou fora do corpo. Tá? Porque não entende, né? E assim, talvez o nosso objetivo seria justamente que a gente passe essa ideia de que isso aí é natural. Isso é uma coisa normal. O que a gente precisa é entender o que está acontecendo.
E aí, a partir daí, começar a ter uma vida melhor. Porque as Sim. coisas só fazem melhorar. Não se Né? assombrar, né? Não Mas ficar perreado com entender isso aí. isso. Isso. Não ter Nesse essa. sentido, Fernando, a gente pode dizer que os sonhos dos médiuns são mais verdadeiros? Os médiuns têm esse sonho de uma maneira mais forte? Não seria a questão de ser mais verdadeiros. Né? Os médiums eles têm mais facilidade. Mas mesmo assim, a gente tem que entender que muda muito do tipo vamos dizer assim, de percepção que a pessoa tem. Porque às vezes a pessoa é médium, ele tem uma condição de sensibilidade, mas ele não tem a condição de ter vamos dizer assim, a emancipação da alma ideal para que ele tenha outras percepções. Então, Sim. varia muito de acordo com a condição vibratória de cada um, a condição energética de cada um. Então, cada um tem uma situação diferente, tá certo? Bom, então uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que de vez em quando a gente fala e ouve alguns falarem sobre a questão da glândula pineal. Né? Porque a glândula pineal é extremamente importante o entendimento do funcionamento dela. Por quê? A glândula pineal é o nosso elo de ligação entre o nosso biológico e o nosso espiritual. Então, toda a ligação que o perispírito tem a título de transmissão de informações, de percepções, passa através da glândula pineal. Tá certo? É ela que faz a ligação. E aí ela tem uma importante função no funcionamento do nosso corpo. Tá certo? E aí a gente, vamos retornando lá para os primórdios, através da percepção da glândula pineal, é que você tem um melhor ou um pior sono, né? Uma condição de sono. Porque é através da percepção de luz e escuridão é que algumas funções no nosso corpo físico, elas se desenvolvem. Processam. Né? Elas se processam a partir dessa percepção. E quando essa percepção tem algum tipo de alteração, eu vou afetar a qualidade do meu, vamos dizer assim, descanso. Tá certo? E que hoje, através da modernidade, através dos equipamentos eletrônicos, muita gente está interferindo nesse processo. Né? Está interferindo nesse processo e muitas vezes a pessoa não sabe por que é isso. Porque quando é que o nosso corpo ele percebe que precisa descansar? Através das percepções eletromagnéticas que nosso corpo, a nossa glândula pineal vai recebendo. Então, quanto mais ela vai recebendo essa influenciação eletromagnética, ele vai liberando a produção de quê? A produção da melatonina, que é quem vai fazer com que nosso corpo comece a entrar num processo de adormecimento. E aí, quando você estimula essa glândula pineal a entender que não é noite, ela vai trabalhar de uma forma errada. Então, quando ela precisa ter o estímulo de que está escurecendo, aí a gente está diante de um computador até 2, 3 horas da manhã. No celular, né? Inclusive, até um recurso que eles chamam de bloqueio filtro de luz azul, né, que a luz azul, por ser uma luz muito mais forte, ela influencia muito na nossa glândula pineal. Então, toda essa percepção do mundo externo, ela interfere na nossa condição de sono. Né? Como é que a gente vai adormecer se tem isso alterado? E hoje em dia, assim, os estímulos são constantes, né? Como você falou, tem o celular, tem a televisão, né? Tem N situações e a gente acabou perdendo um pouco essa referência, né? Se a gente for voltar do horário de dormir, digamos assim, né? Pronto. Muita gente vai até meia-noite, vai até 2 horas, né? E aí a gente sabe que o corpo precisa se recuperar no físico também, né? Além dessa liberdade do espírito. Principalmente no físico. A gente vai ver,
através de alguns estudos que mostram que as primeiras 4 horas de sono é extremamente importante para o descanso e a regeneração do nosso corpo físico. Então, as primeiras 4 horas, ele vai trabalhar muito profundamente nessa recuperação. Tá certo? Então, aí é que vai acontecer justamente o adormecimento desse corpo. A paralisação, não é paralisação, a diminuição das funções, para que ela permita que a gente faça esse desenlace, né? Que a gente possa ter essa experiência no mundo espiritual, através desse desligamento. Então, a gente precisa entender que é importante a gente respeitar um pouco mais essa questão da influência do ambiente físico no nosso sono, que é extremamente importante a gente ter isso. Tá certo? Um outro detalhe que a gente até já falou um pouco sobre ele, e que é justamente a questão do pensamento. A forma como a gente pensa. Por quê? Porque no mundo espiritual, como é que a gente faz as coisas acontecer? Através da forma como a gente pensa, do nosso pensar. Então, a nossa mão e os nossos pés no mundo espiritual é o nosso pensamento, é a força do nosso pensamento. Então, eu consigo executar as coisas de acordo com o que eu penso. Então, se eu tenho bons pensamentos, eu vou conseguir fazer boas coisas. Se eu tenho maus pensamentos, pensamentos conturbados, eu vou o quê? Vivenciar situações onde as perturbações vão estar, de certo modo, dominando o nosso psiquismo, né? Que nós somos extremamente influenciados sobre isso aí, né? Na forma de pensar. Aí, nesse sentido que você falou do pensamento, né? Tinha uma pergunta aqui que diz assim: a minha prática diária afeta o meu sono, né? Considerando isso aí. Totalmente, né? A gente vê que o que a gente faz durante o dia, ele vai influenciar... Que a gente pensa, né? Como a gente pensa, como a gente age diante das situações que a gente vivencia, né? Aí entra todas aquelas questões... Se fala muito na questão até da... Desculpa, cortou um pouquinho, mas fala muito na questão de tela mental, né? De você, por exemplo, não assistir determinadas coisas antes de dormir, não ver determinadas notícias ruins, por exemplo, que pode influenciar para você ter um sono conturbado durante a noite. Por quê? Porque isso acontece. A gente sabe que o que a gente pensa é o que vai espelhar o nosso perispírito. Né? O que no mundo espiritual, quando aqueles que estão na erraticidade nos observam, eles não nos observam pela forma física que a gente tem. Eles nos observam, eles nos percebem pela vibração que a gente emite. Então, quando ele olha para mim, ele não vê meu corpo físico, ele vê o que eu estou vibrando. E isso aí tem uma influência muito grande no que vai acontecer quando eu estiver liberto do corpo físico. Então, essa forma de pensar é extremamente importante. Então, por isso que é muito importante, antes de você, no momento do seu recolhimento para dormir, você ter um momento seu, um momento onde você possa, vamos dizer assim, diminuir a velocidade dos seus pensamentos, se acalmar, meditar um pouco, poder rezar, poder fazer uma oração. Né? Entrar em sintonia com os irmãos que estão ali sempre ao nosso lado para nos auxiliar. Porque se a gente não fizer isso, o que é que a gente vai dar espaço? Aqueles irmãos que ainda não estão esclarecidos, vamos dizer assim, e aí eles vão se aproximar, por quê? Porque a gente está num padrão vibratório compatível com o deles. Né? Sim. Eles se aproximam, não por alguns de forma ainda um pouco equivocada, né? Querendo nos perturbar. Então aí a gente recebe, a gente sofre essa influência. A gente sofre essa emanação, né, que vem deles. E isso interfere no nosso estado, no funcionamento, na nossa condição
né, de emancipação e na condição do nosso corpo físico. Tá certo? A gente tem essa percepção, esse sentimento. Não é? E aí eu entraria aqui, justamente a gente até já falou um pouco sobre isso aí, a questão do o que seria o sono, né, que é justamente o estado em que cessam as atividades motoras e sensoriais do nosso corpo. Né? E a partir desse cessar dessas atividades é que nos permite entrar num processo de refazimento das forças físicas. Né? Então, organicamente, o sono ele serve para que isso aconteça. Só que aí, como consequência desse sono, a gente tem a possibilidade de se desprender do nosso corpo. E aí eu gostaria até de ler aqui para vocês o que é que diz aqui no Livro dos Espíritos, onde ele diz aqui na questão 400, o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal. Então, quando a gente vai dormir, né, quando a gente adormece, o espírito ele vai permanecer voluntariamente ali preso ao nosso corpo. Aí o que é que ele responde? É como perguntar se um prisioneiro está satisfeito sobre as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à liberdade. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado dele. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que em todas as oportunidades que a gente tiver para sair, para se emancipar do corpo, a gente vai tentar fazer isso aí. Então, toda vez que a gente tiver uma condição, se é por uma questão natural, pelo um adormecimento natural, se é por um adormecimento provocado, que aí entraria as questões dos entorpecentes, as questões do álcool, que tudo isso influencia a nossa, vamos dizer, a nossa emancipação. Tudo isso vai influenciar o nosso processo de liberdade. Né? E aí na questão 401, ele diz aqui, durante o sono, a alma repousa como o corpo. Então, quando você está num estado de sono, ela vai ficar repousando ali? Aí qual é a resposta? Não. O espírito jamais fica inativo. Por que isso? No nosso entendimento, a nossa vida não é essa vida que a gente tem no corpo físico. A nossa vida é a vida que a gente tem na espiritualidade. É a vida espiritual. A vida é uma só. Nós somos momentaneamente um espírito que tem um corpo físico. E não o contrário. Então, nós vivemos o tempo todo no mundo espiritual. Então, toda vez que a gente adormece, todas as vezes que a gente tem uma oportunidade, a gente volta para esse mundo. E aí continua uma interação normal com quem está na espiritualidade. Então, a gente tem que sempre ter isso bem forte na nossa consciência. Então, a gente vive no mundo espiritual e está momentaneamente num corpo físico. E aí, a partir do momento que a gente pensa dessa forma, aí eu consigo entender essa questão de sonhos. Por quê? Porque quando eu estou adormecido do corpo físico, eu vou lá para o mundo espiritual e continuo vivendo. E aí onde vem uma outra coisa que é bem interessante a gente lembrar, é que não só são os médiuns que acontece isso. Todos nós vivemos esses momentos de emancipação da alma. A gente vive esses momentos na espiritualidade. A condição de lembrança é que modifica um pouco. Sim. Aí, entrando até nessa questão que você falou das lembranças, né? Algumas pessoas perguntaram assim se lembrar do próprio sonho é uma questão de merecimento. E aí a gente sabe que tem gente que diz, eu não sonho, né? Porque não lembra de nada quando retorna. Eu, particularmente, eu sonho, assim, todo mundo sonha, mas assim, eu me lembro de todos os meus sonhos. E todo dia, quando eu acordo, parece que eu assisti umas 5 séries de Netflix, porque são umas histórias bem viajadas, assim. Inclusive, eu tenho um caderno que eu anoto elas para depois tentar entender, né? E aí, meu marido, por exemplo, não tem isso. Ele nem se lembra do que foi que ele sonhou.
O Uhum. que é que diferencia isso? Uma pessoa que se recorda e uma pessoa que não se recorda. Tem alguma regra, alguma coisa que gera essa diferença? A grande questão das lembranças envolve vários aspectos, tá certo? E um aspecto que é bastante importante é que quando a gente está na espiritualidade, a gente está vivenciando uma frequência diferente. As coisas lá acontecem mais rápido, numa velocidade muito maior do que a nossa mente, a nossa memória física, ela consegue captar. Tá Sim. certo? Porque ela está conectada vamos dizer assim, o nosso cérebro, existe um cérebro também no nosso corpo perispiritual. Que o Mas do corpo aí físico não é é uma uma réplica. réplica igual, né? O pensamento que você tem como perispírito não chega inteirinho no corpo material, digamos assim. Por conta justamente dessa diferença de frequência. Tá Sim. certo? Então, as coisas lá acontecem num padrão muito mais elevado, numa velocidade, numa frequência muito mais elevada, que aí, em Mais muitos intensa, momentos, né? essa é mais intensa, e isso aí, às vezes, não é. O nosso corpo físico não consegue perceber isso aí. Então, isso é um Sim. motivo. Um outro motivo que tem é que nem tudo que a gente vivencia é realmente para a gente lembrar. Tá certo? Sim. Porque em muitos momentos, o que é que acontece quando a gente está adormecido? A gente sabe que muitos de nós já temos a condição de participar do nosso planejamento, reencarnatório. E aí a gente vivencia certas situações nesse planejamento reencarnatório que são, vamos dizer assim, reavivados, né? No momento que a gente está na espiritualidade através do sono, Sim. tá certo? Através da emancipação da alma. E muitas vezes, quando a gente está um pouco desviado de todas aquelas situações que foram planejadas, quando a gente está muito fora de foco, né? Muitas vezes a gente é levado e é esclarecido para a gente, é colocado para a gente Chamado as de volta, né? situações, é chamada a atenção, né, a realidade. Olha, você se comprometeu com isso, com aquilo, aquilo outro. Então, muitas vezes, isso aí, nós somos levados para que isso aconteça com a gente, para que a Eu gente seja já, lembrado, né, do que tinha sido programado para acontecer. Né? eu já tive situações em que eu passei por alguma coisa, assim, tive uma atitude na minha vida e aí aquela atitude não foi tão positiva. E quando foi à noite, eu sonhei com uma experiência como se fosse numa outra vida minha, mostrando claramente para mim porque é que eu não podia agir de novo daquele jeito, sabe? Como se assim, ó, você está repetindo no mesmo erro. Né? E aí foi bem interessante, porque eu me via numa situação completamente diferente, num país diferente, num jeito diferente, com a roupa diferente, mas eu sabia que era eu. Uhum. E aí ficou essa lembrança para mim. Deixa eu também só comentar uma coisa. Eu vi lendo aqui no Livro dos Espíritos, eu achei muito interessante que ele diz assim, que essa questão também de você não se lembrar, muitas vezes você não se lembra, mas lá na frente você vivencia alguma coisa e tem uma intuição de como agir, e essa intuição vem de um sonho que você não se lembra. Foi uma instrução que você recebeu durante um sono e você não se lembrou naquele momento, mas lá na frente aquilo chega a você como uma intuição. É isso? Exatamente. Isso acontece muito. E muitas vezes a gente não entende o que é que está acontecendo. É aquela a história que chamam, né, que costumam chamar de déjà vu, né? De você, Sim, às vezes, exatamente. Já achar que passei não, por isso, né? Já eu já senti passei isso. por isso. Né? Por quê? Porque é uma lembrança de algo que você ou vivenciou numa vida passada, ou que foi da sua programação, dessa vida atual, e que aí, num momento de reajuste, onde você é chamado a atenção para que possa retornar àquela ideia principal, entendeu? Lhe chamam a atenção e você acontece exatamente isso aí como você falou. Tá certo? Sim. Essas lembranças, né? Essas coisas surgem para a gente com maior clareza a partir disso E aí.
uma outra coisa também sobre essa questão de você lembrar dos sonhos, né? Pelo menos muita gente com quem eu já conversei sobre sonhos, e para mim isso acontece o tempo todo, sempre quando você acorda, por mais que você tenha tido um sonho bem complexo, algumas coisas são completamente sem pé nem cabeça, né? Por exemplo, eu particularmente, Hum, sempre que eu sonho que eu tô num carro, não é um carro, é uma outra coisa. É uma uhum. abóbora, é sei lá, um pedaço de madeira, mas aquilo é um carro. E aí eu me lembro que uma vez eu conversava com a minha mãe sobre isso, né? Minha mãe sempre muito estudiosa dentro da doutrina, e eu perguntava assim, mas por que se o sonho é algo que a gente viveu lá na espiritualidade, como é que quando eu acordo é uma coisa completamente sem pé nem cabeça? O que é que justifica isso? E aí ela me deu uma explicação muito parecida com a que você falou da questão da mente e do perispírito, né, do cérebro no perispírito e do cérebro no corpo físico. Que justamente as coisas são tão intensas e numa velocidade tão rápida que quando você acorda, tudo aquilo entra no seu cérebro físico, digamos assim, né? Surge na sua mente física de uma maneira um pouco desconexa. E aí você acaba fazendo algumas referências rápidas com situações materiais e aquilo não casa. Fica uma coisa meio sem pé nem cabeça. Né? Mas não significa que foi aquilo sem pé nem cabeça que você vivenciou durante o sono, né? Apenas foi a forma como o seu corpo físico conseguiu se lembrar daquilo. Conseguiu captar aquela informação, né? Aproveitando esse Isso. comentário, eu acho que existe também uma outra pergunta aí que fala, que diz que em muitas situações se vê como se estivesse caindo, né? Eu Sim, acho que outra tem pessoa botou aqui sobre uma isso, que são pergunta as sobre pessoas. isso aí. Isso, Em você está algumas sonhando e aí o situações, corpo vai, né? por que que isso acontece? Por que que isso acontece? É justamente a diferença de frequência. Então, você está vivenciando uma determinada frequência na espiritualidade, e aí, por algum motivo, você precisa retornar rapidamente para o seu corpo físico. Tá certo? Então, quando isso vai acontecer, a sua mudança de padrão vibratório é tão rápido que dá a sensação, transmite Que uma você sensação caiu. para o seu corpo físico. E aí, qual é o registro que você tem na sua memória física relativa a uma diferença dessa de frequência? É como se você estivesse caindo de algum canto. E aí essa sensação que o corpo consegue captar. Na verdade, é um Uhum. retorno mais rápido. Aí você está Mais retornando brusco, mais né? rápido, Do mais espírito brusco. ao corpo físico. Aí você tem essa sensação de que está caindo, porque na sua memória atual, a memória do seu corpo físico, ele associa esse retorno rápido, porque teoricamente ele é como se ele tivesse vindo do alto para o local onde você Sim, está. Então, essa sim. percepção faz com que você associe na sua mente como uma queda. É Uma como se você queda. estivesse caindo de um elevador, quando você De um estivesse caindo prédio, de um né? prédio, entendeu? Então, a sua mente faz essas associações, Ô, tá Fernando, certo? e aí uma pessoa perguntou agora aqui, mais ou menos no mesmo sentido. Foi a Ana Brito. Eu posso até que você sempre, se estiver Não se observando preocupe, não, essas que eu tô perguntas, olhando. porque eu não estou conseguindo, como está sendo aqui no celular, está muito Não, pequeno para que eu possa tem estar bronca não. vendo. A idade É, já está chegando, né? a Ana diz assim: e a sensação de queda ao entrar no estado de relaxamento? Tipo, às vezes você tá lá se concentrando para dormir, começa a relaxar, tá entrando naquele momento que você vai pegar no sono e aí você sente aquela queda. Essa dificuldade de você mudar nessa fronteira? É exatamente essa variação, né? Quando você está nesse momento, às vezes você está conseguindo se desprender, aí alguma coisa faz com que você retorne. E aí essa sensação que você transmite para o seu corpo físico, aí qual é o registro que ele tem de uma variação dessa natureza? Entendeu? É a história dele interpretar. Como é que ele Isso. consegue interpretar? Ele interpreta como se fosse uma queda. É como Eu se ele geralmente tivesse acordo caindo. com o carro batendo. Toda vez eu tô batendo com o carro, é incrível. E aí eu acordo naquele, como se tipo, tivesse no meio de um acidente. E sempre é Pronto, isso. aí É esse. tudo na nossa vida a gente tem que, vamos dizer assim, analisar.
o que é que está acontecendo. Tá certo? Por quê? Às vezes, num sonho, você pode ter uma junção de mais de um fator. Pode ser que numa outra vida, quando isso se repete sempre do mesmo jeito, pode ter acontecido alguma situação, né, onde você tenha sofrido algo parecido com isso. Uhum. E aí Né, de você uma traz batida. aquilo. Aí, na hora que você faz a associação no seu corpo físico, você vai associar com algo que está na sua mente. Sim. Né? Uma lembrança sua. Então, existe essa associação. Então, assim, não é tão simples você analisar a questão de todos os sonhos e dizer pontualmente isso é isso. Né? Tem que ser observado. Inclusive, Fernando, entrando nesse ponto que você falou, uma coisa que eu acho interessante que também está lá no Livro dos Espíritos, é que ele fala sobre a questão de você não se apegar à interpretação dos sonhos, né? Muita gente desenvolve uma arte, né? Você sonha com um lago escuro, significa isso. Você sonha com dente, significa morte, né? Tem umas crendices até no folclore nosso que traz isso, né? E aí o Espiritismo diz que você, na verdade, tem que entender que não existe uma simbologia dentro do processo do sonho. O que existe é essa mistura, né? De coisas que você vivencia na Terra e sonha e está vivendo e deixa uma impressão forte em você, um medo talvez que você tenha recente, alguma coisa que está te preocupando muito nesse momento, com coisas que você já vivenciou em outros momentos ou lugares para onde você vai quando se desprende, né? Então é meio que uma mistura de tudo isso, né? Exatamente. Tudo interfere, né? Agora também, eu não vou assim negar também algumas coisas vamos dizer assim, algumas crendices que se falam, porque como é que surgem essas crendices? É através da repetição. Sim. Alguém que observou que quando acontece determinada coisa, alguém ter uma repetição, então eles fazem essa associação. E a gente não pode esquecer que, normalmente, quem tem essas facilidades são pessoas que têm uma ligação com o plano espiritual muito forte. Sim. Né? E aí são pessoas que, às vezes, até não sabem que têm essa condição, né? Recebe essas intuições, essas informações, e aí passa como se fosse única e exclusivamente a análise de uma situação. A única forma, né, de entender aquilo. A forma como ele entende é através dessa análise, entendeu? Mas só que no momento que ele está analisando uma situação, ele está recebendo intuição do que é aquela situação. Sim. Entendeu? E aí o pessoal está comentando aqui dos palpites do bicho que sai no sonho. Então, será que sempre o palpite do bicho vai estar certo? Né? Então, seria bom demais, né? É verdade. Mas, assim, nesse sentido que eu quis dizer, viu, até pelo comentário que Pedro deixou aqui, que o folclore também tem muita sabedoria, né? Não Sim. Foi no sentido de desmerecer o nosso folclore. Não, né? lógico, eu acho lógico. que tudo tem um significado e tem uma conexão com algo que a gente já vive ou já viveu. Mas o que especificamente Kardec pergunta, né, e a espiritualidade responde, eu não me lembro exatamente qual é a questão aqui, é que a gente não pode se prender a isso, né? Se prender à questão de que tem um símbolo que significa somente isso, sonhar dessa forma só significa aquilo, porque isso pode levar a gente para um outro olhar que não seja interessante, né? Todo estudo, a meu ver, que envolva as questões da relação do mundo espiritual com o mundo físico que a gente vive, ele tem que ser bastante observado. A gente não pode simplesmente, numa única observação, tomar uma atitude, achar que aquilo é exatamente da forma como chegou para a gente. Porque a gente tem que se lembrar também que, no momento que a gente está, vamos dizer assim, com essa liberdade, a gente recebe todo tipo de influência. Tá certo? Então, Sim. A gente recebe desde a influência daqueles que querem nos orientar, tá certo? Nos ajudar, mas também tem alguns equivocados que nos influenciam de uma forma negativa. Tá certo? Então, ele pode nos influenciar para fazer determinadas coisas
que aí eu achar que eu estou fazendo certo quando eu estou fazendo errado. Tá certo? Então, eu Sim. não posso tomar ao pé da letra. Eu tenho que analisar um pouco as circunstâncias com que aquilo ali aconteceu para a gente. E é sempre Né? como Kardec se preocupa em colocar na doutrina, né? A pesquisa, o entendimento, o estudo, o raciocínio, antes de você tirar qualquer conclusão, né? Ter essa preocupação Exatamente. de entender o todo. Só para Exatamente. só para avisar o pessoal que daqui a alguns minutos a live vai cair, porque a gente tem uma hora batido, Uhum. mas se cair, a gente, quer dizer, vai cair, eu vou ativar a nova live, tá? E aí a gente retoma. Mas vamos seguindo até onde dá. Mas daqui a pouco eu acho que cai. Bom, então dentro dessa perspectiva, a gente até pode dizer assim, separar os sonhos, tá certo? Eu consegui, assim, através até de alguma pesquisa que eu fiz, né, e concordando até com essas informações que a gente visualizou, que foi dividido os sonhos em 7 tipos diferentes de sonho, tá certo? Então, aqui dentro desses 7 tipos, a gente vai encontrar o quê? Os sonhos que são induzidos por os estímulos fisiológicos, né? Os exclusivamente psíquicos, tá certo? Os sonhos de desdobramento, tá certo? Os sonhos premonitórios, onde a gente recebe muitas vezes algum tipo de informação, Teve os várias perguntas sonhos, sobre isso também. os sonhos mediúnicos, tá certo? Os sonhos de existências passadas, onde a gente resgata informações da vida passada. E aí entraria a questão dos sonhos desagradáveis e pesadelos que a gente também tem. Né? O que é que a gente teria na minha forma de ver, a gente teria esses 7 tipos que a gente poderia entender separadamente como é que isso vai se processar. E aí entraria toda aquela explicação das influências que nós sofremos, né? Eita. No primeiro caso que a gente vê aqui, os sonhos que a gente Pronto, sofre vai influência. rapidinho, Fernando. Vai encerrar. Vamos encerrar. Faltam 10 segundos. E aí, pessoal, continuem aí que a gente vai retomar para poder concluir o assunto, tá bom? Então, esperem aí que a gente vai falar. Hello, estamos voltando. Deixa eu fixar o tema aqui e esperar Fernando aparecer para eu conectá-lo novamente na nossa live, que agora é que está esquentando. Voltamos? Voltamos. Só para a gente se orientar, a gente tem 36 minutos para terminar, tá bom? Certo. Vamos até às 9 horas. Simbora. A Bom, palavra é então, como sua. a gente estava falando, existe essa classificação de 7 tipos de sonhos, né? Onde a gente vai tentar passar rapidamente por cada um deles, para que a gente possa ter uma ideia, né, sobre cada um deles. E aí o primeiro seria essa questão os sonhos que são induzidos a partir dos estímulos fisiológicos, né, que é aquela influência do nosso corpo na nossa situação de sono. E aí quais são essas influências? É a influência do comer mal, né? Aquelas pessoas que muitas vezes se alimentam muito próximo da hora de dormir, ou Sim. que se alimentaram e algo não fez bem para ela, né? Pessoas que se utilizam de algum tipo de entorpecente, são coisas que alteram o padrão de funcionamento do seu organismo. Então, qual vai ser a Álcool, né? consequência? E Bom, entorpecentes no geral. aí isso vai influenciar na sua condição de emancipação, né? Muitas vezes você, por estar com uma certa desarmonia no corpo físico,
você não vai ter aquele sono reparador. Por quê? Porque está sofrendo influência sobre isso. E aí, por não ter esse sono reparador, muitas vezes você fica oscilando, tá certo? Entre um processo de desprendimento e não. E aí é o que muitas vezes você fica muito oscilando e aí você não consegue nem estar Relaxar, né? completamente, não consegue relaxar e nem consegue vivenciar bem essa experiência, né? E aí o seu organismo vai começar a fazer associações que talvez não sejam muito positivas para isso. Isso. E em outros casos, que a gente tem conhecimento de se utilizar de determinadas substâncias para que venha a induzir o desprendimento. E aí eu gostaria de chamar a atenção para isso, que isso é algo extremamente perigoso de se fazer. São aquelas pessoas que alguns rituais, algumas situações onde as pessoas tomam determinadas substâncias de que, se não tiver noção exatamente da sua condição física e emocional, você pode se deparar em situações talvez muito complicadas. E aí a pessoa, como é que você vai conseguir, vamos dizer assim, retornar à sua normalidade? Então você tem que ter muito cuidado com isso aí. Então a gente não pode esquecer que a nossa condição física vai interferir no padrão de sono e, consequentemente, nas experiências que a gente tem na espiritualidade. Então, o fisiológico nosso interfere. Eu estou vendo que tá surgindo muitas dúvidas aqui sobre os sonhos premonitórios, que é um dos tipos que você colocou aí, né? E a gente também já tinha recebido algumas perguntas. A gente pode falar logo deles, que eu vi que o pessoal tá todo mundo ansioso para entender como é que funciona isso de prever o futuro, de receber aviso do que vai acontecer, por que é que acontece, se realmente acontece, né? Se esses alertas podem ser para a vida real. Podemos sim. Podemos começar com uma pergunta específica sobre isso aí. Pronto. A gente teve aqui, uma foi o futuro anunciado através dos sonhos, porque temos, né? O outro é sonhos que vêm como aviso de algo que vai acontecer, porque acontecem. Sonhos podem ser alertas para a vida real. E aí teve uma pessoa que colocou um agora, acho que foi Oliveira Meca. Os premonitores seriam os nossos protetores nos enviando alguma informação a nos ajudar. Então, no geral, as pessoas querem entender em que circunstâncias acontecem, né? Esses sonhos de premonições. Inclusive, teve uma pergunta também na live anterior, antes de encerrar, que... Eita, peraí, eu acho que Fernando agora travou. Tá me ouvindo, Fernando? Fernando? Tá me ouvindo? Alô? Fernando? Acho que deu uma travada. Vamos lá. Tá me ouvindo agora? E também uma pessoa perguntou se tem como você... Peraí. Oi, tá ouvindo? É porque tá cortando. Peraí. Uma pessoa perguntou se tem como você bloquear esse tipo de sonho. Alô? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora eu acho que voltou. E uma pessoa perguntou, Fernando, se você pode bloquear esse tipo de sonho. Tipo, eu não quero mais ter esses sonhos premonitórios. Ela disse que tinha muito na infância e que isso mexia muito com ela. É a mesma coisa que eu perguntasse, você tem como deixar de ser médium? Porque complicado. o que vai caracterizar essa premonição, muitas vezes tem alguma associação com a mediunidade, o ser médium, que a gente tem uma facilidade maior de, vamos dizer assim, entrar nessa frequência
e enxergar situações que normalmente outras pessoas que não têm esse padrão de vibração, tá certo? Não conseguem alcançar. A gente também falou que muitas vezes, quando a gente está no estado de sono e que está sonhando, né, que está vivenciando algumas coisas, nós somos levados a rever situações, o nosso planejamento reencarnatório. E muitas vezes as premonições, na verdade, são o quê? Você, na hora que está revendo esse planejamento, ele visualiza determinadas situações que vão acontecer na sua vida. Né? Então, hoje, eu estou lá revendo o meu planejamento reencarnatório e posso enxergar uma situação que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Lá na programação, eu posso visualizar isso aí. Então, isso é uma das formas que se tem. Tá certo? Agora, nesse caso, a gente pode entender também que isso pode ser uma dádiva, mas isso também pode ser um problema para a pessoa se ela não souber lidar com essa informação que chega até ela, né? E aí teve uma pessoa que colocou aqui agora há pouco um comentário, Caroline, que ela disse que nem sempre esses sonhos ajudam. Uma amiga tem esses sonhos e acaba entrando em pânico até o dia que acontece a morte prevista. Ela acaba prevendo todas as mortes da família. Em que isso a ajudaria? Na verdade, assim, não seria... eu mudaria o foco dessa questão, né? E começaria a pensar no que ela pode ajudar as pessoas, tá certo? Eu posso até aproveitar e relatar uma situação que aconteceu comigo. Sim. Agora, recentemente, eu acho que no máximo há 2 anos, eu vivenciei uma situação dessa. Né? Eu tive uma informação de uma pessoa da família que estava passando por uma certa dificuldade e que, de repente, apareceu para mim 2 pessoas da minha família, onde ela colocava a situação. Olha, isso está acontecendo por conta disso, disso e disso, mas a pessoa precisa passar por isso, tá certo? Então, aquilo ali veio para mim como uma forma de preparação daqueles que estavam por perto, vivenciando aquela situação. E aí eu levei, do dia que eu tive vamos dizer assim, essa visão, né, da situação, até o momento real do desencarne, levou quase 4 meses. Então, imagine você receber uma informação de que aquela situação já está estabelecida, né, que a pessoa vai desencarnar, e aí você poder... Aí eu comecei a pensar, disse, como é que eu vou poder, com base nessa informação, ajudar as pessoas que estão do meu lado e que estão sofrendo por E sem chegar e dizer, né? A pessoa vai morrer daqui a 4 meses, viu? Porque eu já sonhei. Porque esse Sim, também exatamente. não é o Não é o caminho, né? objetivo, não é o objetivo. Aí Eu é acho criar que o pânico, você só vai criar o pânico. exatamente. Aí é justamente a questão de mudar o foco. Eu fui pensar no que eu podia fazer para ajudar aquelas pessoas, né? Que eram pessoas da família que estavam precisando, e aí eu comecei a ter mais presença na vida da pessoa, conversar mais com a pessoa e Sim. tentar preparar para aquela situação que ia acontecer. Ô, Fernando, Né? e eu me lembro agora daquela parte do Evangelho que diz que Deus não dá um fardo maior do que o que a gente pode carregar, né? Eu acho que se é revelado a essas pessoas esse tipo de informação, então, de certa forma, há um potencial ali para a pessoa transformar aquilo em algo, como você fez, que vai ajudar, que vai ser útil. Claro que não é uma Exatamente. situação fácil, né? Não, Você não. carregar uma informação dessas. Mas se aquilo te foi aberto, aquela informação te foi aberta de alguma maneira, então existe sim a capacidade de você usar isso de uma forma positiva. Senão você não receberia isso, né? Sim, sim. Isso torna a pessoa uma médium vidente, o fato dela ter esses sonhos, outra pessoa perguntou aqui.
Não, não é assim, especificamente uma vidência, né? A vidência em si, você vai, vamos dizer assim, enxergar aquilo de uma forma bem clara e através da sua potencialidade, né? Sim, Uma coisa que muitas vezes se confunde, né? A vidência é um atributo do espírito da pessoa. Ela que consegue ver as coisas do mundo em espiritual. qualquer situação, né? No corpo Ela físico. percebe, ela tem essa percepção através da vidência, né? É um atributo do espírito, né? Existe a vidência mediúnica, que é quando um espírito transmite as sensações que ele está tendo para o seu corpo físico. Aí seria uma vidência mediúnica. Mas, na maioria das vezes, é o próprio espírito da pessoa que consegue visualizar acontecimentos no futuro. Tá certo? Alguns médios em processo de desenvolvimento, muitas vezes eles são levados até essas vamos dizer assim, premonições, a enxergar essas coisas, como forma dele tomar consciência de que aquilo ali é real e que aquilo ali acontece. E Sim, aí, novamente, eu gostaria de passar uma experiência, duas experiências que aconteceram. Uma foi bem recente, tá certo? Com um colega de trabalho, né, que eu não sei até se ele pode até estar assistindo, que eu passei para ele que a gente ia estar fazendo essa. E ele não acreditava muito nas coisas, porque a gente, querendo ou não, está sempre falando sobre o espiritismo, a gente está sempre falando sobre as coisas que acontecem. E eu comentava algumas vezes as percepções que eu tinha. E muitas sim. vezes ele não acreditava no que eu estava falando para ele. E aí, um belo dia, eu cheguei para trabalhar, e aí cheguei e disse para ele, disse, olha, vai acontecer um acidente. E assim, eu caindo embaixo de um viaduto. Isso foi de manhã cedo. Quando foi de meio-dia, mais ou menos, entre 11 e meio-dia, saiu o noticiário. Não sei se quem está aí acompanhando vai lembrar, que foi a queda do helicóptero daquele jornalista Ricardo Boechat. Sim. Né? Então, quando saiu o noticiário e a gente estava almoçando, eu estava junto com ele almoçando, tá certo? Que apareceu na televisão e era exatamente o que eu disse. O helicóptero caiu próximo a um viaduto, caiu, a cauda do helicóptero era de laranja de amarelo para laranja. E Nossa. aí, quando ele viu, ele olhou para mim e ficou espantado. Eu disse, isso aí é o quê? É uma forma também que a espiritualidade tem de reforçar e mostrar que você está no caminho certo, né? De que você não está, vamos dizer assim, inventando situações, né? Porque aquilo ali é uma situação real que aconteceu. Uma outra situação que aconteceu e que faz mais tempo, eu estava lá no centro, trabalhando, aplicando o passe, e de repente me veio à mente a imagem do avião da Gol quando ele caiu na Amazônia. Eu vi a queda do avião, né? Exatamente como aconteceu. Quer dizer, então, se eu não tiver bastante consciente, né, da minha condição, se eu não me conhecer, eu vou achar que tem algum problema. Sim. E aí foi a mesma situação. Aquilo ali é o quê? Eu entendo que é uma forma de reforçar em mim essa condição. Né? De que eu realmente estou no caminho certo, porque eu consigo entender essas situações. Isso, Então, verdade. o que eu posso passar para essa pessoa é que a gente precisa se autoconhecer, né? Entender realmente tudo o que acontece com a gente, quais são as potencialidades que a gente tem e utilizar isso de uma forma positiva. Né? Tirar esse foco de que vai me deixar mal. Não, vamos tentar usar isso para que a gente possa ajudar as pessoas, fazer o bem, né? Aliviar a dor das pessoas, tá certo? E aí ter essa consciência.
Que é a mesma coisa que às vezes a gente escuta algumas pessoas, eu mesmo já fiz isso, que eu queria ser vidente, eu tinha uma vontade de ser vidente, até o dia que eu fui ver aquele filme O Sexto Sentido, né? Meu Deus. Onde o menino via tudo, de todo jeito. Aí eu depois fiquei pensando, de que se eu não tiver uma preparação, aquilo ali vai ser um transtorno para uma Isso, pessoa. verdade. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o que eu sou capaz, né? E começar a trabalhar isso da melhor forma possível. Que isso é que é importante. Eu acho que todas essas informações que a gente passa, que a gente tem, que a gente recebe, a gente não pode ficar simplesmente com essa informação estática. A gente tem que aplicar no que está acontecendo no nosso dia a dia, né? A gente tem que trazer essas informações e ver, poxa, isso aqui já aconteceu comigo, isso está acontecendo comigo, né? Então, serve para que eu possa me modificar, para que eu possa fazer algo positivo, né? E não Isso. servir para o negativo. A gente tem que trazer aquela informação para que a gente tenha uma construção positiva, né? E até se a nossa vivência no sonho, né? Se a gente vivencia muitos pesadelos, né? Se a gente tem um tormento muito grande ao dormir, se perguntar em que tipo de energia a gente está se vinculando ao longo do dia, né? Que Pronto, tipo de é a história do pensamento, que pensamento, ações a né? gente está fazendo, né? A história do pensamento. Isso aí até eu me lembro uma outra situação que foi bem engraçado, um período que eu passei, né? Um período da juventude que eu passei, onde muitas vezes eu brincava até com um amigo meu e dizia, rapaz, eu não tô, eu acho que eu não estou sendo um bom espírita, não. Aí ele, por que tu não disse? Não, porque de manhã, quando eu me acordo, só lembro de música de brega, eu só lembro de coisa ruim, entendeu? Então, à noite eu não fui para algo, Tá uma indo pra palestra, farra não. à Eu noite. estou indo para farra. Eu digo, eu estou no caminho errado, né? Quanto mais eu estudava, quando era no outro dia de manhã, tome brega, tome forró, tome não sei. Aí eu digo, olha, eu tenho que ver onde é que eu estou me ligando, né? Aonde é que eu estou me. Não que quem gosta de forró, isso aí eu gosto até hoje. Até hoje eu gosto de dançar um forrozinho que é bom demais. Mas a gente tem que saber onde é que a gente está se Sim, ligando, né? Como é que a gente está conduzindo o nosso pensamento. E aí, de verdade. acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente joga a informação para a nossa memória do corpo físico, e isso vai influenciar na qualidade do nosso sonho, tá? Inclusive, Fernando, se você, assim, até não foi nenhuma pergunta que fizeram, mas que me surgiu aqui. Na questão dos processos obsessivos, né? Uma pessoa que está dentro de um processo obsessivo, durante o sonho, você pode ter uma complicação, um agravamento desse quadro também, não é? Aí eu faço uma pergunta para você. Qual é uma das características de pessoas que estão sofrendo? Qual é uma das perguntas que se faz às pessoas que estão passando por um processo obsessivo? Que tipo de Normalmente, pensamento quando elas estão tendo, o que elas estão fazendo. se ela está tendo insônia, não é? Sim, não Então consegue se dormir. pergunta, não consegue dormir, por que é que está tendo insônia, não consegue dormir? É a influência negativa. Por quê? Na hora que você está entrando no estado de torpor do seu corpo, o seu espírito ele está começando a se desprender. E aí o que é que acontece? Quais são? Ele vai se encontrar com quem? Então, se você está com um padrão de pensamento que está atraindo aqueles espíritos que têm algum tipo vamos dizer assim, de cobrança com você, ele vai se aproximar e na hora que você se desprender, você vai notar a presença deles. Aí qual é a sua tendência? Voltar para o corpo físico. E aí Sim, você vai ficar nesse processo durante muito tempo. de fuga, Entendeu? Que né? é o que é? É a influência dele, ele esperando você na espiritualidade e você querendo sair. Aí quando se depara com ele, retorna. Se assusta, volta. Entendi. E aí, nesse momento de saída e retorno, normalmente, como você ainda está numa frequência que seu é, é,
o seu corpo físico consegue captar essa frequência, aí você começa a registrar essas imagens. Aí é a história do pesadelo. Você está vendo coisa feia, você tá... porque isso aí é tudo sugestão. É Sim. sugestão que está indo para a sua mente. A sua mente do corpo físico está absorvendo isso aí. Fernando, Aí já... temos 15 minutos, infelizmente o tempo está voando. Deixa eu te perguntar só mais uma coisa. Você falou de sete tipos de sonho. E Pedro perguntou aqui na live sobre como a gente fazer para distinguir eles, se tem um tipo de observação que eu possa fazer para eu conseguir entender essa diferença desses sonhos, identificar essa diferença nos sonhos que eu estou tendo. Normalmente, assim, existe um pouco de diferença entre um tipo de sonho e outro, né? Que é justamente a clareza com que você observa os acontecimentos. Tá certo? Então, normalmente, quando é um sonho mediúnico, por exemplo, você vai ter uma clareza maior daquela informação. É como se realmente você tivesse naquela cena, você tivesse vivenciando aquela cena. Então, onde é que você normalmente percebe isso? É quando é um sonho mediúnico, que tem os espíritos se aproximam de você para poder passar algum tipo de informação. Outra situação que é bem claro isso, e que o desdobramento ele lhe permite ter essas vivências, e são situações que são bem claras. Teve até uma pergunta aqui sobre isso, né? Se sonho e desdobramento é a mesma coisa. Tu pode falar um pouquinho sobre isso também? Existe o desdobramento e existe o sonho, né? E tem aqueles que se misturam as duas coisas, onde você, através de um sonho, você está vivenciando um desdobramento. Tá certo? Agora, o desdobramento, ele pode ser provocado. E aí é uma outra situação que a gente pode até, se for o caso, em um outro momento, a gente poder discutir mais sobre essa questão do desdobramento, tá certo? Porque são várias coisas que a gente tem que observar, mas que você vai ter um grau de clareza muito grande. E aí você vai conseguir diferenciar uma coisa da outra, que vai ser bastante nítido, que é a situação de desdobramento, e quando você está visualizando algumas outras situações, você vai ver que é um pouco mais confuso de você entender. Então, o que vai estabelecer é justamente o grau de percepção que você vai ter. Você vai notar que vai ser sempre mais nítido. Sim. As situações vão ser mais nítidas. Também se comentou sobre a questão da paralisia do sono. Né? Eu mesmo já passei por situações como essa. Você está dormindo e daqui a pouco você não conseguir se mexer. Geralmente, pelo menos comigo, eu estou numa situação tipo um pesadelo e aí eu tento gritar e não consigo, eu tento chamar alguém e eu não consigo. Pelo menos eu consigo sair desse estágio quando eu começo a rezar. Inclusive, às vezes eu acordo rezando assim, Pai Nosso que está do céu, e aí tudo volta ao normal, né? Mas como é que o Espiritismo explica essa questão da paralisia do sono? Eu vou fazer assim uma analogia bem grosseira, mas que dá bem para você entender. Vamos supor que você tenha um paletó, né? E esse paletó, ele é tá um pouquinho justo em você. Aí você vai e tira esse paletó, tá certo? E deixa assim pendurado num canto. Aí eu vou e grito para você, Priscila, tu tem que vestir isso agora. Aí você vai correr para tentar vestir esse paletó. Você vai conseguir? Não. Você vai se enganchar. Ele, às vezes, a manga, você bota o braço e não consegue acertar a manga. Você vai tentar fazer algum... É a mesma coisa com o retorno da experiência da espiritualidade. Então, quando o nosso corpo adormece, a gente se desprende do corpo. E aí, quando eu tento voltar de uma forma mais, vamos dizer assim, apressada, o que é que vai acontecer? Eu não vou conseguir... Você se engancha, digamos assim. Você não vai conseguir se encaixar direito.
porque você estava num padrão vibratório, tentou voltar rapidamente, e aí o que é que aconteceu? Você não conseguiu se encaixar. Então é Aí o mais que ou é menos que... como a queda, né? Só que são reflexos É, diferentes, digamos assim. são percepções diferentes, né? Porque aquela explicação da queda é porque na sua memória física você tinha muita registro sobre queda. E aí você associa uma coisa a outra. Mas a paralisia é exatamente isso, é você tentando retornar, e aí não existe o acoplamento ideal, aí você passa um período de tempo sem conseguir. E aí você tem consciência, porque sua consciência já está ativa, mas você ainda não tem um encaixe completo. E aí Sim, o que é que eu diria? É justamente uma das coisas que você fez, que é o quê? Mentalizar e começar a orar. É não entrar em em pânico. desespero. Uma das coisas que eu faço muito, que eu tenho um trabalho na questão de desdobramento, que eu passei durante muito tempo e recentemente eu tenho feito isso muito menos, mas pretendo retomar, fazer, que é justamente os trabalhos envolvendo desdobramento, onde às vezes isso acontece, tá certo? Eu tento voltar e na hora eu sinto uma dificuldade e aí eu começo a mentalizar, mexer um dedo do pé. Aí eu penso que eu vou mexer um dedo. Aí o ajustamento vai acontecendo, porque você está desacelerando e aí começa a movimentar algumas partes do seu corpo. Agora, a consciência de que isso acontece é extremamente importante, porque você não Sim, entra em desespero. Você sabe que aquilo ali está acontecendo por conta dessa situação. E aí você não sim, precisa se desesperar. Você sabe que vai se acoplar novamente. E aí você tem mais calma para que isso não aconteça. Do mesmo jeito que algumas pessoas já relataram, e isso também já acontece comigo frequentemente, é a história do que se chama, muita gente fala que é estado vibracional, que é na hora que você está começando a se desligar do corpo para iniciar o seu deslocamento, o seu desdobramento. Que aí você sente o seu corpo vibrando numa intensidade muito grande. Só que quem está vibrando é o seu perispírito, não é o seu sim, corpo físico. É a mesma coisa que de quando você quer desenformar um bolo. Aí você fez o bolo, está ali dentro, aí você balança ele um pouquinho, né? Vira ele para poder ele se soltar. Então, o nosso organismo, o nosso perispírito, ele entra num padrão de vibração, que é para poder conseguir se desacoplar do corpo. Aí você tem essa sensação de vibração. E ela cessa a partir do momento que você consegue se desprender do corpo. sim. Tá? Mas Algumas que são pessoas situações. também relataram aqui sobre questão de sentir sufocamento durante essa paralisia, né? Ou que alguém estava próximo tocando essa pessoa e a pessoa conseguia sentir o toque, né? Eu também já tive um caso parecido como esse, eu era mais jovem, e aí eu via os espíritos se aproximando de mim e senti uma energia que não foi legal. Um deles Uhum, passaram a mão sobre o meu corpo, eu via eles passando a mão sobre o meu corpo, mas eu estava dormindo, e eu não conseguia me mexer, né? E na época, inclusive, eu estava na casa de uma pessoa que tá, da família que estava passando por um processo obsessivo. Eu sabia disso, uhum. né? Aí, no caso, nessas situações em que você sente essa presença de um espírito, pode ser o espírito que está provocando essa paralisia em você, evitando você de retornar? Não seria assim, ele evitando de você retornar. Ele pode até conseguir também. Mas assim, precisaria de mais informações para poder dizer exatamente o que é que estava acontecendo. Você poderia estar sofrendo um processo de hipnose, entendeu? Onde você estivesse paralisada por um processo de hipnose, tá certo? Que é uma outra situação que acontece muito também e que algumas pessoas confundem muito hipnose com sonambulismo. Tá certo? Então, existe Sim, uma confusão muito grande, porque o sonambulismo é um estado de emancipação da alma, onde ela se desprende com muita facilidade. Né? E aí você consegue executar determinadas tarefas devido
a sua condição de emancipação, tá certo? E existem aquelas pessoas que são hipnotizadas no momento do sono, tá certo? E elas são conduzidas por espíritos para determinadas atividades, para determinados objetivos. Agora, voltando a dizer, isso aí quem vai definir essas situações é o nosso estado mental. É a forma como a gente pensa, como a gente se conduz. Sim. Mas que isso pode acontecer, pode acontecer. No meu caso também, eu comecei a orar e aí, graças a Deus, voltei, né? Temos só 4 minutos. E aí eu queria, Fernando, nesses 4 minutos finais, você falasse um pouquinho, muita gente falou aqui sobre a questão de, nesse tempo de pandemia, né, que está deixando todo mundo ansioso, né, todo mundo aí com tantas incertezas sobre o mundo que a gente vive hoje, tem relatado que está tendo dificuldade de dormir, que está tendo sonhos conturbados, né? O que é que você pode deixar de mensagem para as pessoas de alerta, né, diante desse momento tão extraordinário que a gente está passando, né, em como a gente lidar com a questão do sono? Assim, uma das coisas que eu diria é você poder sanear seus pensamentos. Pensar positivamente, tá certo? Que isso é um grande passo. A partir do momento que você prepara a sua casa mental, você consegue ter uma experiência positiva. É você que tem já uma consciência da vida espiritual, do mundo espiritual. A gente tem a necessidade de ajudar de todas as formas. E uma das formas que nós temos é justamente a gente se preparar para uma boa vivência na espiritualidade. A gente poder contribuir, né? Eu tenho feito sempre mentalizações na hora de dormir e pedindo que eu seja produtivo para a espiritualidade. Nesse momento onde a gente tem uma psicosfera extremamente modificada por pensamentos de medo, de insegurança, né? Todo mundo está vivenciando uma série de situações de incerteza. Então, quanto mais a gente puder trazer a consciência, né? Nos colocar à disposição para poder ajudar essas pessoas, tenha certeza que você vai conseguir e que você vai ajudar nesse momento de emancipação da alma, que você vai poder chegar junto daquele seu amigo ou do seu vizinho, daquele até desconhecido, mas que está passando por uma necessidade. Você, nesse momento, você vai ter uma palavra e vai ter uma presença positiva na vida da pessoa. Sim, com certeza. E, inclusive, para nós que somos espíritas, também continuar o trabalho, né? A gente sabe que muitas casas espíritas estão fechadas e a possibilidade da gente continuar o trabalho também durante o sono, né? Eu sou integrante do DIGE, algumas pessoas que estão assistindo também são, e a gente tem até trocado informações sobre sonhos que a gente tem tido de estar lá trabalhando com as crianças, de estar fazendo os nossos estudos. Então, a gente também pode procurar contribuir através desse sonho, né? E se vinculando à espiritualidade, não é isso? Exatamente. A gente se colocar à disposição, mas sempre lembrando que a gente tem que se preparar para isso, né? Sim. A gente tem que estar preparado para isso, para que a gente possa ser útil a justamente esses irmãos espirituais que estão querendo ajudar. Porque também, se a gente não tiver uma boa preparação, talvez a gente vá não conseguir contribuir. Tá certo? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. E aí, o primeiro passo é a consciência dessa vivência espiritual. Verdade. E aí Pedro também coloca aqui no comentário, né, que é preciso agir, mudar os hábitos e os pensamentos. Tudo quando a gente fala de espiritismo volta para a reforma íntima, né? Não tem como ser diferente. Exatamente. Ok, então, minha gente,
Ficamos muito agradecidos de vocês poderem estar aqui com a gente hoje. Foi uma live maravilhosa, todos comentando bastante. Pedimos desculpas se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, né? A gente tentou aqui no máximo do possível cobrir aí as principais dúvidas de vocês, porque graças a Deus vocês contribuíram bastante. No próximo sábado a gente tem live de novo às 7h30 da noite, né? Esperamos vocês aqui também nos nossos stories, tá? E aí a gente vai falar de um tema muito interessante no próximo sábado, que é talismãs, pactos ocultos e feiticeiros, tá? Então vai ser comigo e com Luana e a gente espera vocês aqui. Agradecendo a todos de coração pela participação. E Fernando, maravilhoso ter você conosco. Você é um poço de conhecimento. Dá para fazer, eu acho que 10 lives contigo. Que é isso, que é isso. Isso a gente está sempre conversando lá no centro e a gente está sempre à disposição para conversar, porque é através dessa troca de informações que a gente cresce, que a gente se desenvolve. Eu é que tenho que agradecer a vocês de estar tendo essa oportunidade. Né? Gosto muito, acredito muito que nesse trabalho que vocês fazem, eu acho extremamente produtivo, tá certo? Esse é o futuro do nosso centro e que a gente possa cada vez mais estar unidos, né? E trazer essas informações, essas novidades para o nosso centro, que a gente possa estar cada vez mais próximo e que vocês possam também estar participando dos trabalhos, né? E não ficar... a gente tem que estar um contribuindo com o outro. Com certeza. Aí juntos fazendo o desenvolvimento da casa. E isso é que é importante. Maravilha. Então vamos lhe chamar para próximas lives também, com certeza. E eu queria pedir para você encerrar com a nossa prece, pode ser? Pode ser, sim. Então vamos lá. Senhor Jesus, espíritos amigos, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez aprendendo, nos conhecendo e podendo com isso nos desenvolver. Que a luz do Divino Mestre esteja com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Pessoal, se inscrevam também no nosso Instagram, no nosso YouTube. A gente criou também um canal lá do Mocidade, o link está na nossa bio. E aí, também vocês estão inscritos lá, mais para frente a gente vai ter material divulgando por lá também. Obrigada mais uma vez, Fernando. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos. Obrigado a vocês e boa noite também. Uma ótima semana para todo mundo. Tchau. Tchau.